Nós já estamos com 8 participantes, já são 19h40. Acredito que, em respeito a quem realmente chegou no horário, a gente pode começar, né? Podemos. Então, vamos lá, vamos dar início a mais um- uma live, uma promoção do GT de Estratégia e Governança da Associação Voluntários da Saúde. E especialmente hoje, nós vamos falar a respeito de cases de sucesso apresentado por esse grupo técnico, e vamos reforçar os desafios e as celebrações durante o case de sucesso. E vamos falar um pouquinho a respeito da Associação Voluntários da Saúde, também conhecida como AVS. Eu vou apresentar aqui para todos vocês os nossos queridos palestrantes de hoje. Vamos iniciar com as mulheres, né, Marcos? Gentilmente, começando pelas mulheres. Claro. Renata Renê é a nossa líder do Grupo Técnico de Estratégia e Governança. A Renata é gestora e consultora em acreditação em saúde. Atua na área da saúde há 25 anos, graduada em enfermagem e administração, é especialista em gestão hospitalar, gestão empresarial e controladoria e finanças, voluntária na Associação de Voluntários da Saúde, na AVS, já há 3 anos, e atuando atualmente como superintendente na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, que é acreditada pela ONA há 14 anos. Seja bem-vinda, Renata. Boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A Luciana Miranda Rodrigues, é fundadora da Seva. É Seva, Luciana, é isso mesmo? Falei direitinho? Mesmo, falou direitinho. Seva Desenvolvimento Profissional, mentora acreditada, conselheira consultiva e especialista em governança. Tem 20 anos, 26 anos de experiência executiva, sendo 11 anos como gestora de operações na área da saúde. E complementando esse time de palestrantes de excelência, o Marcos Cunha, que é o atual superintendente executivo da AVS, executivo sênior com 29 anos de experiência no setor na área da saúde. Já percorreu pela América Latina também, com forte atuação em liderança e negócios, operações e inovação. Possui uma trajetória consolidada em empresas líderes do setor, como Philips, Johnson Johnson, AC Camargo e Oncoclínicas. Atualmente é gerente geral do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Atua como conselheiro e na área de inovação e tem experiência como investidor anjo e mentor de startups na área da saúde. Então, estamos aqui, como já falei, com um excelente time. Seja bem-vindo, Wesley. Aqui eu já consigo perceber algumas pessoas. E nós vamos dar início com você, Marcos Cunha, contando um pouquinho da história da AVS para nós. Aqui nós temos, na grande maioria dos nossos ouvintes, membros da associação, porém, pessoas que não conhecem a AVS também estão aqui. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da história da AVS. Boa noite, Sheila. Obrigado pelo convite. Renata também, Luciana. Falar da AVS, né, enche a gente de orgulho, né? Eu tô na AVS desde o início, né? A gente teve esse sonho, e na verdade foi um movimento, né, de sensibilização da sociedade lá na época da pandemia, né? Então,
Foi um movimento idealizado pelo Fernando Torelli, que agora, né, trabalha, né, no Rio de Janeiro, na Redditor, na época estava aqui no HCor, e ele, né, ali sensibilizado com as necessidades dos hospitais, principalmente, né, os hospitais públicos que atendiam o SUS, buscando ajudar de alguma forma, né, um momento que foi um momento muito crítico, né, para todos nós, né, para toda a sociedade. O que hoje até estava numa reunião com a Federação das Filantrópicas do Rio de Janeiro, e a gente comentando, né, as coisas ruins, né, obviamente que a pandemia nos trouxe, né, a perda de vidas, de pessoas queridas, mas também de algo que mudou um pouco a sociedade. E a gente tem iniciativas como a nossa aqui da AVS, que iniciou lá por causa da pandemia, para a gente poder auxiliar os hospitais, mas que depois da pandemia seguiu firme e forte com o mesmo propósito, né, de profissionais, né, com uma grande experiência, né, em gestão da área de saúde, né, poderem transportar, né, transferir esse conhecimento para os hospitais que atendem o SUS, né, tentando equalizar, enfim, tirar os gaps que podem existir ou que ainda existem, né? O Brasil é muito grande, né? Temos realidades muito diferentes e a gente conseguir levar o nosso conhecimento, né? E é isso, acho que faz a AVS tão atrativa para tantos profissionais como, né, a maioria que está hoje aqui na live, né? Então a gente começou lá em abril de 2021, né? Já estamos aqui em 2025, então são mais de 4 anos. Para a gente ter uma ideia, eu gosto sempre de trazer um pouco de números, né? Eu sou engenheiro de formação, então dados para mim, minha vida é baseada em dados. A gente já teve quase 1.800 pessoas, ou mais de 1.800 pessoas que já se cadastraram na AVS para atuar em prol, né, enfim, de ajudar essas instituições. Hoje a gente já tem mais de 70 projetos, né, iniciados, executados, finalizados ou em implementação, com cerca de 400 voluntários ativos, né? Então, a gente, ao longo desses anos, a gente foi se fortalecendo, né? Foi, obviamente, profissionalizando, principalmente nesse último ano, a forma com que a gente apoia essas instituições. Hoje a AVS é formada por 13 grupos técnicos, né? Não vou falar todos eles aqui, mas estamos aqui com um time de estratégia e governança, mas temos um time de finanças, o time assistencial, operações hospitalares, recursos humanos e pessoas, eh, de segurança e qualidade, enfim, temos, né, basicamente todas as funções que são necessárias para poder fazer a gestão, né, e a operação de um hospital. E para cada uma delas a gente tem alguns programas de consultoria e de capacitação. Então é uma trajetória que vem, né, numa curva crescente, né? Cada vez a gente consegue ampliar a gente chama aqui de impacto social, que os nossos voluntários conseguem trazer para essas instituições. E é um modelo que eu acredito que vem para ficar, e eu espero que realmente esses 4 anos se transformem em décadas e quem sabe a AVS não passa a ser uma instituição centenária um pouco para frente. Então, né, eu, né, tive, né, o início, né, da minha atuação na AVS no GT de Estratégia e Governança, que é esse que a gente vai tocar aqui alguns projetos e falar um pouco dessas experiências, celebrar, né, todos os casos de sucesso, né, o planejamento estratégico até hoje, né, segue, acho que a gente vai conseguir ampliar e diversificar mais, mas ainda é o tipo de projeto de consultoria que a gente mais tem utilizado, né, para apoiar as instituições. E, enfim, estou aqui feliz de estar junto com a Renata, que é a nossa líder, e a Luciana, que, apesar de não ter os 4 anos, já incorporou, né, muito da associação. Sheila, você também, né, como uma força aí, uma voz muito forte em prol da AVS, que ajuda a gente a divulgar tudo que a gente tem feito de bom. É muito interessante, né, que a pandemia, a gente entendeu o lado positivo da pandemia. A pandemia humanizou, a pandemia trouxe empatia, a pandemia trouxe compaixão.
e a VS nasce desse projeto, inicialmente ali com mais ou menos apenas 85 pessoas, e hoje nós já estamos com quantos associados? Já se cadastraram conosco, Sheila, 1.800, mais de 1.800, acho que eu não contei os últimos meses, então daqui a pouco a gente está chegando a 2.000. Hoje a gente mantém um relacionamento com cerca de 1.000 e temos ativos em projetos, nos GTs, mais de 400. Mais de 400 voluntários, né? E nós somos profissionais da área da saúde, pessoa física, voluntários, né? Contribuindo e compartilhando os nossos conhecimentos com os hospitais do SUS e os hospitais filantrópicos. E o propósito real da AVS é equidade e qualidade assistencial, né? E aí sim nasce a nossa real contribuição como profissionais da área da saúde. O nosso GT, o nosso grupo técnico de estratégia e governança, como bem colocado pelo Marcos, tem uma atuação muito intensa no que diz respeito ao planejamento estratégico. Renata, traz um pouquinho, detalha mais um pouquinho esse papel importante do nosso GT. Como que na prática a gente pode contribuir com as instituições, como consultoria, do planejamento estratégico para essas instituições? Sim, obrigada a todos pela presença. Só fazendo uma retificação, eu estou há 14 anos na Superintendência da Santa Casa e desde 2021 que somos acreditados. Estou há 3 anos na AVS e atualmente na liderança do GT de Estratégia e Gestão. E sobre o principal produto, né, o nosso carro-chefe, o planejamento estratégico, nós utilizamos uma metodologia desenvolvida pela associação e fazemos implementações periódicas. Tivemos uma última implementação. Então, todos os membros voluntários, eles seguem a mesma metodologia de implantação em todos os hospitais, e atendemos, né, todos os hospitais filantrópicos que solicitam essa demanda de implantação do planejamento estratégico. É de extrema importância que os hospitais tenham o seu planejamento estratégico como norte, né, para as ações desenvolvidas ali no seu dia a dia e o entendimento de onde eu estou e de onde eu quero chegar. E eu atuo, né, há 25 anos aí em hospital filantrópico, hospital do SUS, com dificuldade financeira, e foi através de planejamento estratégico que nós conseguimos evoluir em relação à qualidade e questão financeira, que eu falo que em área hospitalar, a meta principal é a qualidade, a segurança do paciente e, consequentemente, você obtém resultados, né, financeiros que são demonstrados aí através do balanço, da DRE ou do simples orçamento que a gente segue ali no dia a dia, né, do resultado operacional, do que foi orçado, do que foi realizado. Então, através dos voluntários que se juntaram aí no GT de Estratégia e Liderança, nós realizamos a capacitação da metodologia da AVS. E através dessa capacitação, nós, vários membros com várias expertises ali, experiência em planejamento estratégico, nós conseguimos levar essa capacitação para os hospitais, que muitas das vezes não possuem recurso financeiro para ter uma consultoria, uma mentoria para esta implantação. Então, nós fazemos, né, de forma voluntária, gratuita, de forma online, e oferecemos a metodologia de implantação. Então, nós supervisionamos todos os passos da implantação do planejamento estratégico, nós fornecemos a ferramenta, supervisionamos a implantação e auxiliamos com essa construção do planejamento estratégico, desde o início de uma reunião de kickoff com a parte hospitalar, onde nós nos apresentamos, contamos da AVS, levamos qual a metodologia que vai ser implantada, a metodologia do funcionamento, né, de como é o trabalho dos membros da AVS, dos voluntários, e também temos a oportunidade
de conhecer o hospital, né? Qual é a sua história, as suas demandas. E aí o segundo passo já é a primeira reunião ali com a equipe formada, onde nós vamos ter a oportunidade de ter as lideranças das frentes, né, de cada setor hospitalar, juntamente com os membros voluntários também de cada GT que o Marcos citou. Então, a gente faz um diagnóstico situacional de todos os setores, para nós entendermos os pontos fortes, os pontos fracos, a partir dali, desse mapeamento da base, conhecermos também a questão das políticas, da parte externa, dos stakeholders envolvidos ali naquela instituição. Então, a partir do momento que a gente auxilia com esse mapeamento, a gente passa para as próximas fases que darão seguimento aí para a implantação do planejamento estratégico. E com a nossa supervisão e orientação, o hospital passa a ter os seus indicadores e as suas metas, que os nortearão para alcançar os seus objetivos estratégicos, que em suma, a maioria é relacionado, né, à qualidade, segurança do paciente e à questão financeira, de sustentabilidade, de um resultado operacional, ou que dependa ainda de recurso próprio. Então, eu sou muito grata de poder participar desse GT, da Associação de Voluntários, e é um retorno muito gratificante dos hospitais quando nós, né, de forma voluntária, sem custo nenhum para o hospital, nós conseguimos implantar e auxiliá-los nesta parte de gestão, de implantação de ferramentas, e a gente faz esse monitoramento após a implantação através de pesquisa, para que possamos avançar com as melhorias também da metodologia da AVS. As discussões são trazidas pelos GTs, né? Nós formamos um time para cada hospital. Então, a gente tem um líder, um co-líder, participantes que são voluntários novos que entram como ouvintes. Então, nós oferecemos a ferramenta, implantamos, e durante nossas reuniões, que são quinzenais, nós avaliamos todos os pontos que são trazidos pelos líderes em relação a dificuldades, a elogios, a necessidades de implementações. Como, por exemplo, nós implementamos a ferramenta do diagnóstico, né, através dessa pesquisa, que vem nas nossas reuniões através da implantação na prática por esse grupo que eu citei, do líder, do co-líder, juntamente com os colaboradores da parte hospitalar. Então, em suma, aí, introduzindo um pouquinho, né, do nosso trabalho, da nossa metodologia, e todos os hospitais que tenham interesse em buscar este produto, né, junto à AVS, eles nos enviam um e-mail através do nosso e-mail próprio ali da AVS, para que a gente possa receber a demanda e é dimensionado para o nosso GT de estratégia e a gente assume esse hospital e iniciamos o projeto através da nossa metodologia. Excelente. E você tem 25 anos, né, de atividade numa Santa Casa, num hospital filantrópico, e conhece muito bem as dores, as dificuldades. O Torelli tem uma frase que eu gosto muito, que é muito fácil a gente promover o desenvolvimento de um hospital com recurso. E se torna muito desafiador, né? Elaborar um planejamento estratégico e ter uma sustentabilidade num hospital com pouco dinheiro, né? E a gente tem vários cases de sucesso aqui para trazer para vocês, né? Então, já aproveitando que você já está com a fala, Renata, você, além de líder do nosso GT, de Estratégia e Governança, você foi líder recentemente de um projeto. Você quer falar um pouquinho a respeito do sucesso e dos desafios, principalmente desse projeto? Sim, claro. Eu atuei juntamente com o Renato, que era voluntário também do nosso GT, e nós fizemos a implantação do planejamento estratégico na fundação
hospitalar do Paraná, chamada Fundospar, em Cianorte, no Paraná. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer toda a equipe, a superintendência, no caso era o superintendente Caio, e o que a gente teve ali de desafios inicialmente foi trazer uma equipe de liderança que pudesse representar todos os setores hospitalares. Então, não só nesse projeto, mas em outros que são trazidos nas reuniões, às vezes falta a definição do organograma, de lideranças ou de pessoas mesmos capacitadas para assumir aquela frente, para que a gente consiga fazer aquele diagnóstico de forma técnica, com o conhecimento ali, para que a gente explore o máximo e consiga entregar um indicador, uma metodologia para aquele setor, para que eles consigam avançar. Mas, tanto neste projeto que eu atuei, quanto em outros que eu pude participar nas reuniões da declaração dos líderes, a vontade de crescer, de melhorar, com as dificuldades financeiras, né, destes hospitais que nos buscam, não tem recurso financeiro, mas tem o capital humano. Né? Então, só de ter a alta gestão ali com a coragem e com a vontade de utilizar das ferramentas estratégicas, de buscar ajuda, isso acho que é um ponto muito positivo que eu senti. Na Fundospar, eles tinham sim as dificuldades concomitantes às outras instituições filantrópicas, entretanto, a vontade ali, partindo do superintendente, da gerente, da equipe da alta gestão, que eram os que tinham mais contato conosco, da vontade de reestabelecer um planejamento estratégico, né? No caso, eles tinham já uma base, mas não tinha ido para frente, eles não tinham conseguido monitorar realmente aquele planejamento. Então, a dificuldade ali, em suma, foi de termos líderes com conhecimento de gestão, que pudessem estar nos trazendo os indicadores, as dificuldades, mas nada é impossível que nós não conseguimos dar seguimento junto a outros líderes que se somaram, fizeram o diagnóstico com o apoio das nossas lideranças dos demais GTs, e nós conseguimos entregar um planejamento, e é importante deixar claro que quem faz o planejamento é o hospital que pediu a demanda. Não somos nós da AVS que fazemos e entregamos ali pronto para eles, né? Eles participam e desenvolvem o processo para que eles se sintam pertencentes e consigam realmente colocar na prática, porque entenderam o processo, entenderam da necessidade de monitorar aquele indicador, aquela meta. Então, resumindo, foram essas as dificuldades, mas conseguimos concluir, ficamos muito felizes por eles terem entregue, né, terem continuado aí até o final da metodologia. Uma característica muito interessante quando a gente fala de Santa Casa, aqui, apesar de baixo recurso financeiro, existe uma doação das pessoas, o senso de pertencimento dessas pessoas é algo muito bonito de se ver, né? O envolvimento das equipes e o engajamento das equipes promovendo a evolução, o desenvolvimento, a elaboração de fluxos e processos e conseguindo alavancar a sustentabilidade, né? O senso do pertencimento e engajamento é algo muito, é uma característica muito importante, muito frequente, nas santas casas, né? Marcos, eu trago aqui você como um dos fundadores aí, né, da AVS, o começo de toda essa história, a construção do modelo da ferramenta do nosso planejamento estratégico, as adaptações que foram necessárias serem realizadas até chegar no modelo atual que é utilizado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, como também trouxesse para a gente o seu olhar crítico do começo da primeira Santa Casa, na qual o GT de Estratégia e Governança prestou
uma atenção, uma consultoria, comparado com os avanços, o crescimento, a maturidade do próprio nosso GT com Uhum. os dias de hoje. Não, foi excelente poder trazer isso para, enfim, para conhecimento de todos, né? Porque todo mundo, né, sempre parece que tudo é muito lindo, é muito fácil, né? Tudo, né, funciona sempre perfeito. A gente tem muitos desafios. Eu, pessoalmente, né, participei da construção da metodologia, né? Eu realmente, né, estava bem no início. E fui líder do P3, né? Eu vou aqui no resguardar o nome das instituições para não, né, enfim, não trazer aí talvez elementos, porque eu vou falar das coisas que também não aconteceram bem, né? Porque, por exemplo, o P1 e o P2 a gente teve muita dificuldade, né? Inclusive, a gente não finalizou o planejamento estratégico. Então, a gente tem projetos que a gente não consegue finalizar por problemas, às vezes, políticos, mudanças, de gestão, né? Então, a grande maioria dos planejamentos estratégicos, acho que 70, 80% dos projetos a gente conseguiu ir até o final. Mas ali no comecinho a gente ainda estava engajando, né? Porque o que a Renata falou, a gente precisava do engajamento do superintendente, às vezes do conselho, acho que a Luciana vai trazer um pouco mais sobre, inclusive, essa necessidade, né? Que é um outro produto da estratégia de governança, que é o governança na prática, porque a gente foi aprendendo que sem ali realmente uma validação, né, e um patrocínio da alta liderança, dos conselhos, né, dessas santas casas, a dificuldade de implementação do planejamento estratégico ela acabava ficando afetada, né? Então, foi muito interessante o que a gente foi vendo ao longo desse caminho, né? A gente foi tendo formatos diferentes. Então, hoje, né, a gente tem sempre um PMO junto com o projeto. Isso no começo a gente não tinha. A gente só tinha um líder e um co-líder ali, trabalhando e batalhando para conseguir avançar no planejamento estratégico. Então, isso que foi uma melhoria importante. Essa última que a Renata comentou, de uma ferramenta mais automatizada para a gente conseguir realizar o diagnóstico. Também entender como era essa questão do engajamento, a realização dos workshops virtuais, o que funcionava, o que não funcionava, também acho que foi um bom aprendizado. Algo que a gente também implementou foi que além de ter o líder e o co-líder, a gente tem, né, no papel do líder e do GT, do co-líder, também a possibilidade de ter mentoria para quem está tocando o projeto, né? Então, alguém que já passou por aquele processo, poder auxiliar quem está ali enfrentando pela primeira vez. A gente tem, às vezes, aliás, a grande parte dos projetos, os voluntários estão na sua primeira experiência ali, tocando e liderando um projeto, então ter uma mentoria também é importante. Acho que isso do pedaço da AVS que eu queria comentar, realmente das melhorias que foram acontecendo ao longo desses 4 anos. E do lado de quem é apoiado, algo que acho que desde o início e continua sendo muito bem percebido hoje, que também a Renata trouxe de uma certa forma, é que a realização de um planejamento estratégico, ela dá esse norte para a instituição, mas ela faz com que exista um pensamento comum e coletivo sobre quais são os principais problemas, né, que precisam ser superados de uma forma coletiva. Então, essa vontade toda que a gente vê nas santas casas, na filantropia, nessa questão do pertencimento, algumas vezes tem muita vontade, mas tem pouco alinhamento. A informação e que caminho a gente vai seguir, ela não é uniforme dentro da instituição. Então, um feedback que a gente recebe muito no final dos projetos é que através do processo nosso da metodologia, ao encerramento, eles percebem uma instituição muito mais unida, né? Muito mais fácil de comunicar as prioridades, as pessoas entendem por que conseguem fazer um tipo de ação e outras, infelizmente, não é aquele o momento. Então, esse entendimento coletivo das necessidades, do que é possível ou não, é um processo muito importante. Não é esse né, o planejamento estratégico. Parece que ali é para sair com um mapa estratégico, uns objetivos, enfim, um plano de ação, mas ele tem servido muito mais como uma ferramenta de união, né, de todas as áreas do hospital. Isso faz com que a instituição cresça, perceba que pode mais e consiga, né, realmente fazer uma melhoria na qualidade do atendimento da população.
Marcos, como que se dá a interface do GT de estratégia e governança com os outros grupos técnicos? Porque chega um momento na nossa metodologia em que a gente precisa, né, de apoio de outros grupos técnicos. Como que isso acontece na prática? A gente tem, enfim, já no início, né, na etapa 2 e 3, Renata que está mais fresca da metodologia, a gente já faz, né, essa busca pelos voluntários de outros GTs. Idealmente, a gente inicia o kickoff já com um time formado, com a representação, de voluntários de cada GT, né? A gente tem aí mensalmente uma reunião da liderança de todos os GTs, onde a gente tem ali a oportunidade de fazer com que exista uma interação entre, né, a liderança e ali se possa realmente estabelecer canais, a gente revisa os status de andamento de projetos de forma conjunta, mas também o relacionamento aí, né, do dia a dia, né, de um líder ligar para outro líder, pedir, poxa, eu preciso de alguém de finanças para ajudar aqui no projeto, né, o voluntário que está aqui com a gente, infelizmente tem uma demanda, ou está com uma demanda grande no seu trabalho, ou ele não vai poder mais atuar como voluntário. A gente tem uma realidade, óbvio, né, de voluntariado, que a gente depende, a gente, né, precisa com enfim, das horas disponíveis de todo esse time. E um time, né, grande como o que se forma no planejamento estratégico, são mais de 20 pessoas, invariavelmente, algum dos GTs a gente tem uma troca de voluntários, né, designados para aquele projeto, que faz com que a gente sempre busque ter pelo menos dois voluntários representando para que o conhecimento não se perca. Mas é bem né, enfim, bem recorrente que a gente tem que ter essa comunicação entre os líderes dos GTs para solicitar apoios e reforçar o time ao longo do projeto, que às vezes dura 3, 4, 6 meses, dependendo da disponibilidade tanto da instituição quanto dos nossos voluntários. Ótimo. A AVS, como o Marcos colocou muito bem, começou com o nosso o Grupo Técnico de Estratégia e Governança, começou com um produto muito forte, que era o planejamento estratégico. E com o passar do tempo, e pelo fato de termos profissionais no grupo técnico com expertise e excelência no assunto, nós ampliamos o escopo de produtos e hoje também nós temos o produto da governança. E a Luciana vai trazer aqui para a gente um projeto piloto que já está acontecendo na prática, no que diz respeito à governança. Conta essa historinha aí para a gente, Luciana. Prazer, Sheila. Falando um pouquinho sobre esse produto, né, o nome dele, né, a gente batizou ele de Governança na Prática, que tem muito a ver com um pouco do que o Marcos já trouxe, a Rê também, no sentido de que ao longo dos projetos que foram acontecendo, né, do planejamento estratégico, ficou cada vez mais claro e mais latente a importância da gente garantir que aquele planejamento ele efetivamente fosse colocado em prática, né, até poder começar a colher os frutos desse planejamento. E aí, em função disso, fizemos aí um primeiro briefing desse projeto piloto, que o objetivo dele a gente já fez em um das Santas Casas que a gente entregou o planejamento estratégico, terminou em dezembro, se eu não estou enganada, não é isso, Marcos? A gente terminou em dezembro, então a gente aproveitou que estava bem fresco, né, dentro da instituição e houve um interesse por parte deles em continuar com esse projeto, né? Então foi interessante fazer essa dobradinha com o final do planejamento estratégico, onde inicialmente a gente tem um primeiro encontro com a mesa diretiva da instituição, com os conselheiros, né, com o time que já está formado dentro da instituição, para a gente ouvir e entender qual que é o nível de governança que aquela instituição tem, né? Se tem um conselho consultivo de administração, se tem conselho fiscal, se eles estão constituídos apenas de uma maneira formal
ou se eles estão constituídos, mas atuando de fato, porque isso é uma realidade, né, que a gente também não pode aqui é, fingir que não existe, a gente sabe que existe, e não só dentro de instituições do SUS e da saúde, né? A gente sabe que às vezes existe ali um modelo de conselho, o conselho instituído, mas às vezes para cumprir, né, requerimentos legais, né, ali meio pro forma, mas que efetivamente ele não acontece. Então, o objetivo nesse primeiro momento é ouvir da instituição qual o nível de maturidade para que eventualmente a gente possa calibrar e ajustar aí como que a gente vai inserir. O projeto como um todo, para o piloto, foi definido com 3 encontros, onde a gente tratou de temas mais, digamos, mais básicos para alinhar o conhecimento. Então, falamos de riscos, falamos do papel do presidente do conselho, falamos da importância de ter uma agenda, né, de temas, uma agenda organizada para o conselho, né, falando do papel de cada um dos conselhos enquanto fiscalizadores, e aí já linkamos com o planejamento estratégico, né, a importância que todos os conselheiros, sejam eles fiscais de administração, conselheiros consultivos, conheçam esse planejamento, né, e cobrem que a mesa diretiva, que os executivos da instituição estejam realmente colocando em prática aquele planejamento que foi aprovado, né? Então, como a gente terminou agora um piloto, então a gente já fez ali uma primeira avaliação das lições aprendidas, né? De coisas que talvez a gente precise colocar ali alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a gente não pode fazer um projeto desse, um programa desse numa instituição, sem que a gente garanta a participação full-time, por exemplo, do presidente do conselho, né? Que, né, como o Marcos disse aqui, sem a gente nomear, mas, por exemplo, a gente teve essa dificuldade, tivemos a participação de alguns conselheiros da mesa executiva, mas o presidente de conselho não estava presente durante essas reuniões. Então, assim, isso e algumas outras coisas que a gente foi levantando, então a gente está nesse momento de preparar para começar a fazer o desdobramento para outras instituições. Então, qual que é a ideia? No primeiro piloto, eu e mais 2 colegas, eu, Mônica e Cardone, que somos conselheiros formados, e a gente fez esse projeto e agora estamos capacitados para, desse um piloto, derivarem pelo menos mais 3. Então, cada um de nós assumiria a liderança de um grupo para que a gente possa ir para mais 3. E, em paralelo também, né, a gente ainda está definindo essa estratégia, nada impede que a gente já forme outros colegas que tenham expertise em governança, conselheiros, que já, né, a gente está aumentando aí esse número de pessoas com esse perfil dentro da associação, para que a gente possa trazê-los como ouvintes, como participantes e também receberem o treinamento, a orientação, para que a gente possa abrir mais frentes para poder levar esse projeto para mais instituições. E aí a gente, em algum momento, né, o Marcos pode contribuir aqui também, a gente falou que esse projeto da governança é muito interessante que ele venha depois do planejamento estratégico para garantir a implementação. Mas nada impede também que uma instituição que não tenha passado pelo planejamento estratégico comece pela governança para que aí sim ele valorize, enxergue como é importante se ele tivesse feito o planejamento estratégico. Então a gente vê que tem essa dobradinha, né? É muito bom a governança na sequência, mas ele também pode servir aí de um alerta, de um chamariz para que a própria instituição entenda a importância de ter o seu planejamento estratégico. Então, a gente está nesse momento, validamos o piloto e estamos planejando aí a primeira onda aí de desdobramento. E a gente não para, gente. Aqui tem muitas ideias, né? Muitas cabeças pensantes. E, gente, eu queria deixar vocês que estão aqui participando muito à vontade para encaminhar perguntas, até mesmo porque eu acho que assim o nosso talk fica mais
mais dinâmico, tá? Se sintam à vontade para perguntar. Nós estamos aqui também com a participação da querida Kátia Magni, que eu quero te ouvir, Kátia. Você fazia parte de um outro grupo técnico e com muito prazer agora está abrilhantando a estratégia e a governança. Contar para a gente um pouquinho dessa sua experiência, sendo você uma pessoa assim como o Marcos, que está desde o início, né, do comecinho lá do- da iniciativa da AVS. E eu também queria, Kátia, que você trouxesse aqui para a gente como que foi a experiência do desenvolvimento de líderes que aconteceu, explicasse para a gente como que foi a sua experiência e também como foi esse projeto da AVS com a Federação da, das Santas Casas. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Muito obrigada, Sheila, doutora Sheila Paiva. Quero primeiro te parabenizar por esta mediação e pela condução de forma brilhante. É muito bom te ouvir. E também saudar a todos os meus colegas e parabenizar a Renata e a Luciana pela condução dos projetos. A gente sabe o desafio que é realizar um projeto voluntário, contar com outros voluntários. A gente sabe da disputa das agendas profissionais com as nossas agendas também como voluntários. Também gostaria de saudar e parabenizar o Marcos Cunha, o nosso CEO da VS, que tem com todo o brilhantismo aí, o seu comprometimento, construindo ações para que nós estejamos sempre ativos, motivados e entusiasmados, querendo esse crescimento, fazendo movimentos importantes. Então, parabéns. Saudar aqui também os meus colegas voluntários do grupo do GT Estratégia, é muito bom vê-los. Wesley, coisa boa te ver aqui, um executivo brilhante também da saúde. Eu estou muito feliz de fazer parte do GT de Estratégia, conduzido aí pela Renata e pelo Dr. Miguel. Tenho aprendido bastante com eles, que são líderes sensacionais nesta condução. E é tão bacana, né, a gente oferecer um produto que se chama conhecimento para as instituições do SUS. Eu acho que é uma entrega, assim, eu digo que eu encontrei na AVS um lugar para fazer o voluntariado a partir da minha história, do meu conhecimento, e acho fantástico que a gente tenha esse espaço de compartilhamento. Eu entrei no GT de pessoas, e a primeira instituição que eu acolhi também como voluntária foi São Cotolengo, que fica em Goiás, na sua cidade, né, Sheila? Que você também já esteve lá por conta desse convite. A gente construiu o programa de desenvolvimento de líderes, foi a primeira experiência, também um aprendizado muito importante. Foram 9 encontros, 2 horas por mês, online, ao vivo, onde tínhamos mais de 90 participantes, lideranças, para esse desenvolvimento. Depois deste momento, várias outras instituições chegaram, então conduzi também o programa de São Julião. Hoje nós temos mais de 10 a 11 instituições, depois o Marcos pode aí me confirmar quantas instituições nós estamos atendendo. E o ano passado eu tive a grata surpresa de ser convidada para conduzir o programa de desenvolvimento de líderes. Foram 1.450 lideranças das 130 santas casas, foram 270 convidadas para São Paulo, né? E 230 lideranças, diretorias, CEOs das Santas Casas também que tiveram outro programa de desenvolvimento. A gente convidou, eu fiz essa coordenação junto com o Torelli, e nós convidamos as principais referências na saúde do Brasil para serem os professores e facilitadores. Então, o conteúdo que veio, com práticas de referências em instituições de excelência, foram fantásticos, assim. Eu digo que foi um grande MBA, que quem teve a oportunidade de participar foi um privilégio. Eu aprendi muito com os meus colegas voluntários, com os facilitadores, e no final do programa, a gente fez uma aplicação de projeto prático, e o mentor das Santas Casas foi o Wesley Guimarães, que
acolheu aí todos os inscritos para a sua prática, e aí também queria ouvir um pouquinho do Wesley, porque ele participou e a presença dele foi fundamental, onde foram analisados algumas práticas e ele foi orientando, assim, como construir um projeto, como trazer resultados. Então, também queria te ouvir, Wesley, tu foste um profissional muito importante para o resultado da FEOSP, e também uma grata surpresa é que nós inscrevemos este case para o CONAP, para um pôster, e ele foi aprovado. Então a gente se sentiu assim bastante reconhecido, e eu digo que eu acho que esse momento ele é uma representação de todo o voluntariado da Associação dos Voluntários. Então, este prêmio ele não é só meu, não é só do Wesley, não é só do Torelli, mas é de todos nós, porque nós fizemos juntos. E muitas cabeças pensam muito melhor do que uma. À medida que eu fui escrevendo esse pôster, antes de encaminhar, mandei para o Marcos, mandei para o Torelli, mandei para o Rogatti, mandei para o Marcelo, e todos fizeram contribuições brilhantes. Então, é sempre. Isso é que é voluntariado, né? Muitas cabeças pensam muito mais e melhor do que uma só, e é um trabalho de coletividade, de colaboração, onde todos nós aprendemos, o resultado ele é nosso, né? Então, quero agradecer já a todos que fizeram essa participação, como facilitadores, como voluntários, e também ao Wesley em especial aí por ter dado brilho nas apresentações de resultados. Daí eu queria que tu pudesse contar, Wesley, como que foi para você fazer parte desse projeto, quais foram os resultados que tu presenciaste, um pouco dessa história, né, que tu viveste no dia a dia como um mentor executivo. Ai, Kátia, você sempre gentil, né? Como diz você, a doutora Sheila, sempre compartilhando o palco com a gente, né? Eu fico muito grato. Eu peguei o finalzinho desse projeto, né? Basicamente, eu lembro que eu moderei uma das últimas aulas, que foi muito bacana. Foi agora com o novo CEO lá do HCOR, o Júlio, e tinha um médico que era da, da Secretaria Estadual de São Paulo, enfim, falando sobre ciclo de receita. É coisa que a gente vê em aulas de MBA mesmo, né? Que a gente, né, quando a gente paga por uma aula para assistir. E foi bacana conduzir depois a, a montagem desses projetos, né? E, na verdade, um pouco orientando um pouco, porque assim foram projetos belíssimos, né? E a gente viu na prática o que a gente vive na nossa realidade como gestor, né? Como a gente falou aqui, são hospitais filantrópicos, né? Que dependem de recursos tão escassos, mas que na sua criatividade, né? Trazem soluções assim que dinamizam toda a instituição. Eu lembro de uma muito especial que era lá do Guarujá, Santa Casa do Guarujá, se não me engano, é isso mesmo, Marcos, Kátia. Eles fizeram um programa de acolhimento, saúde mental do colaborador, que assim, é coisa que a gente não vê em todas as instituições, mesmo que privadas, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que esse trabalho em que nós fazemos, em que a gente se dispõe, ele gera frutos, dá dor de cabeça, né, Renata? Eu imagino quanto que é difícil estar encabeçando isso, mas assim, dá frutos, né? E foi muito bom, né, ver o desempenho do pessoal na apresentação, eles queriam falar, né? E, enfim, muito bonito mesmo isso na prática acontecendo, Kátia. E obrigado mais uma vez, viu, a todos vocês pela oportunidade de participar. Muito obrigada. Eu sou uma vendedora, assim, da Associação dos Voluntários da Saúde, né? Então, eu tenho dado palestra, fui no CMB, fui agora no Congresso de Maturidade de Gestão, e quando as pessoas se aproximam de mim, eu pergunto, teu hospital é de SUS? Então, olha só, tem AVS,
pensa num produto chamado planejamento estratégico, que algumas empresas, né, precisam investir 400 mil ou muito mais do que isso para essa construção. Vocês podem ter gratuitamente com uma das melhores equipes na saúde, profissionais e executivos experientes. Então, eu tenho feito essa divulgação porque, de fato, é uma grande oportunidade para as instituições do SUS e tomara que quem esteja aqui nos assistindo ou que vá nos assistir mais à frente perceba que essa oportunidade a gente oferece de coração aberto, com muita qualidade e competência, assim como os programas de desenvolvimento de lideranças também. Eu gosto sempre de compartilhar que, às vezes, as instituições investem milhões em grandes equipamentos, mas não investem 100 mil, 200 mil num programa de desenvolvimento de lideranças, que é o que de fato vai fazer a diferença para as instituições. Porque um grande líder, ele transforma um ambiente. Só que a gente precisa transformar essas pessoas em grandes líderes, e a educação é esse caminho para isso. Então, a AVS também oferece esses programas de desenvolvimento de lideranças de forma gratuita, com grandes profissionais compartilhando seus conhecimentos, experiências, práticas e ferramentas. É uma grande oportunidade para quem vem para a Associação dos Voluntários da Saúde. A gente sabe que processos de mudança são extremamente complicados e a maior resistência está nas pessoas. Então, quando a gente vai fazer um grande projeto, a gente precisa também trabalhar as pessoas para a gente reduzir essas resistências que são naturais do ser humano, né? Quando a gente fala em mudança, a gente quer mudança, mas quando a gente pensa que a gente tem que mudar, não é nada fácil de entrarmos nesse caminho. Então, é uma grande oportunidade. Agradeço aqui a doutora Sheila por esse espaço, Renata, Luciana e Marcos, de novo, parabenizo vocês aí por essas conduções. Eu tive um probleminha técnico aqui. Goiânia está chovendo demais. E eu estou aqui agora pelo celular, tá? Então, às vezes, eu não consigo ver todos vocês. Acho que a Sheila caiu, mas só complementando uma fala da Kátia, esse produto também é de extrema importância o desenvolvimento de liderança, porque a partir do momento que você tem um planejamento estratégico, você precisa do líder, né, que conheça das ferramentas, da gestão, consiga estar interagindo com outros sistemas ali dentro do hospital. E, infelizmente, as instituições filantrópicas, elas não possuem recurso financeiro para contratar um líder formado, né? Que a gente não tem essa condição salarial para estar trazendo os melhores líderes, os líderes que já possuem certa experiência. Então, é função ali do hospital, com apoio da AVS, desenvolver o seu time, né, para que ele conheça as ferramentas, ele saiba como se portar, né, diante da equipe, ele se torne um líder, porque não adianta nada a alta gestão querer chegar ali na sustentabilidade, ela precisa desdobrar isso até a ponta. Então, é muito importante que os colaboradores, né, eles que serão os multiplicadores que estarão ali junto dos nossos pacientes, que a instituição possa capacitá-los. E pela falta da questão financeira é onde entra também esse produto maravilhoso aí da AVS, né, que é desenvolver esses líderes, ensiná-los a seguir as metas, a utilizar as ferramentas, a conhecer o seu time, porque para cuidar do seu time você tem que conhecer cada um e saber qual perfil, como você vai abordar. Então, eu acho que são construções muito importantes para as instituições, né, que têm essa dificuldade financeira, que a AVS traz, né, essa oportunidade de implantar o planejamento, o desenvolvimento, e também outras áreas que nós temos os produtos aí junto aos demais GTs, né, são 13 GTs, e a gente pode agregar muito sem custo e a instituição poder evoluir, sair ali do dia a dia de desafio financeiro, e nós somos os responsáveis em estar motivando, como a Sheila trouxe, o time
para que a gente saia daquele limbo de que não tenho dinheiro, de que não tenho recurso e a gente não é capaz porque a gente não consegue contratar ninguém, né, com experiência. Então a gente tem que levar primeiro a positividade de que o capital humano é o principal capital da empresa. Então, nós valorizando, capacitando, trazendo essa oportunidade, a gente abre ali um leque de oportunidades e a gente consegue desenvolver sem muita utilização do capital financeiro. Só para complementar, obrigada, Kátia. Maravilha. Sheila, se puder aqui, eu já ir iniciando aqui até minhas palavras Pode, finais, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. só abrindo meu coração de alegria, né? Ou seja, eu realmente, né, fico muito feliz, né? Que tem várias lideranças de outros GTs também, a Mariana, Gilberto, de outros GTs, fora, né, Débora também. Então temos aí, né, talvez outros voluntários que eu talvez não conheça pessoalmente, mas escutar vocês é muito gratificante, né? A gente percebe que realmente que a AVS, a associação, ela se nutre um do outro, né? Então, a gente realmente, né, aquela soma, né, do um mais um, ela dá três, ou, né, quando a gente divide, a gente sai, a gente não divide nada, na verdade, né, a gente ganha o que o outro dividiu com a gente, né, então, eu tenho, né, cada vez mais orgulho, né, e não da AVS, mas eu tenho orgulho de ter, é, de estar tendo essa oportunidade de conhecer, né, pessoas tão bacanas, né, tão brilhantes como vocês, né, porque é muita competência, né? O capital humano da AVS, né? Eu sempre falo, né? A gente tem dois grandes ativos que eu defendo bastante aqui, que são os próprios voluntários e a nossa credibilidade, né? E que bom que posso estar aqui hoje e me retroalimentando de tanta energia boa que vocês passam. Então, parabéns, Sheila, por estar organizando essa oportunidade de a gente falar dos cases de sucesso, os desafios que a gente tem. Não é fácil, a gente sabe que a gente tem outras horas, tem outros compromissos, a gente se mata para conseguir, tudo bem quando não dá, porque a gente sabe que tem um outro colega nosso que está aqui na AVS, que vai pegar a bola, não vai deixar ela cair e vai seguir ela em frente. Então, obrigado, Luciana, que já chegou montando um produto de governança na prática, está dentro do seu conhecimento, com o Cardone, com a Mônica, enfim, tenho certeza que pela governança a gente vai fazer muita mudança, né, sustentável, né, para o setor e para essas instituições. Então, também queria agradecer você por desenvolver o produto e por estar aqui conosco. Então, boa É um noite a prazer muito todos. grande. Boa noite a todos, Sheila. Deixo aí com você já começando aqui minhas palavras finais e muito feliz de ver todos por aqui. Luciana, suas considerações finais. Reiterar que é um prazer muito grande fazer parte da VS, né? Como diz o Marcos, eu sou recém-entrada, mas já me considero já muito da casa da família VS, porque eu encontrei, assim, realmente foi um encontro de propósito, de valores muito grandes, né, e oportunidade de trazer a minha área de conhecimento, aquilo que eu me dedico no meu dia a dia para dentro da associação, realmente é um privilégio poder fazer isso e contribuir com as instituições de saúde para que a gente possa levar um pouquinho daquilo que a gente coloca em prática nos outros trabalhos que a gente faz e poder contribuir e fazer as instituições crescerem cada vez mais. Então, espero que em breve a gente possa ter várias instituições já com esse produto e que a governança esteja aí espalhada em breve, esse Brasil afora. Muito obrigada, Sheila, pelo convite, pela oportunidade, Marcos. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Renata, Bom, eu costumo falar que eu tenho dois presentes: a oportunidade de estar auxiliando os hospitais e quando a gente vê o produto entregue, né, a oportunidade deles, né, estarem se desenvolvendo é muito gratificante. E a segunda é de poder estar entre líderes, entre executivos, pessoas que a gente às vezes mais aprende do que ensina. Então eu falo que é uma alegria imensa fazer parte da VS nesses 3 anos. Apesar
apesar do cansaço, né, do dia a dia nosso ali, da rotina, de tocar um hospital com todas as suas dificuldades, quando a gente está aqui nas reuniões do GT, conhecendo novos membros, escutando o feedback dos líderes da equipe ali sobre as implementações, a gente esquece do cansaço, né? E a gente supera aí com essas entregas. Então, sou muito grata pela oportunidade de estar doando meu tempo, mas recebendo todo o carinho, todo o aprendizado, né, de todos os colegas. Agradeço por todos os voluntários que se juntaram aí ao nosso GT de estratégia e juntos a gente pode estar auxiliando cada vez mais hospitais e também agradecer a participação dos colaboradores da Santa Casa que eu atuo. Muito obrigada. Eu tenho 3 anos que eu já faço parte do GT de Estratégia e Governança e com muito orgulho eu tenho um grande prazer de espalhar por todos os cantos a AVS, porque eu acredito muito nesse projeto, eu acho esse projeto um projeto muito genuíno, um projeto muito bonito, né? E quero parabenizar você, Marcos Cunha, que está dando um novo olhar e que nos inspira dia após dia a continuar com esse nosso projeto de servir, de compartilhar conhecimento. Além do aprendizado diário que a gente tem aqui com vocês, o prazer de compartilhar com conhecimento e servir ao SUS e servir às santas casas, né? Agradeço também mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco. E para quem tem o interesse de fazer parte de grupos técnicos e ser também um voluntário da saúde, da AVS, é só você se conectar com o nosso site, Associação Voluntários da Saúde.org.br e fazer a sua inscrição, tá? Kátia Magni, muito obrigada por você estar aqui com a gente, Wesley e todos vocês. Tenham todos uma boa noite. Gratidão, obrigada. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau, Boa gente. Boa noite a noite a todos. todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, Obrigada, gente. Sheila. Boa noite. Prazer. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite.